trem que levaria torcedores na Copa do Mundo, que aconteceu no Brasil em 2014, virou símbolo de erros de planejamento, desperdício de dinheiro público e até corrupção. 7 anos após o Mundial, o projeto do VLT, o veículo leve sobre trilho, em Cuiabá, ainda é uma incógnita. A obra já custou mais de R$1 bilhão e segue inacabada. No meio do vai e vem dos carros, uma obra inacabada. Parece parada no tempo, e está. E longe dali, também parados, estão os trens. Muitos trens que deveriam transportar milhares de pessoas diariamente em Cuiabá, capital de Mato Grosso. É mais um acidente numa das principais avenidas de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. A ciclista foi atropelada por um caminhão. A construção abandonada transforma o local numa armadilha. A pista ficou mais estreita, ciclistas hoje têm menos espaço para trafegar. Os carros andam espremidos. Um dos resultados é isso aqui, um acidente. A ambulância sai levando uma vítima desse canteiro de obras esquecido, lotado de ferro, trilhos e cimento. Aqui seria instalado o VLT, sigla para Veículo Leve sobre Trilhos. O objetivo era o transporte público ficar pronto em 2014 para levar torcedores durante a Copa do Mundo aqui no Brasil. Foram gastos mais de R$1 bilhão dos cofres públicos. O sistema de transporte moderno, usado em várias cidades da Europa, integraria pontos importantes em 22 quilômetros. O traçado do VLT incluía essa avenida, que é uma das mais conhecidas de Cuiabá. Por esse canteiro central passariam os trilhos e aquele vai e vem dos trens. Mas para isso eles tiveram que fazer muitas mudanças. As árvores foram todas arrancadas e o que antes era um símbolo para a cidade, hoje representa algo que nunca terminou. Entre os comerciantes da região, a obra, que começou em 2012, foi símbolo de esperança. Na churrascaria em que o Assir trabalha, todos acreditaram que o movimento de clientes fosse aumentar por causa dos modernos trens que passariam ali, logo em frente. Mas foi o contrário. Muito cliente meu disse que parou de vir aqui porque é muito difícil chegar. Contorno, o movimento é enorme de carro aqui nessa Avenida da FEB. É muito carro. 5 horas da tarde você não consegue andar nessa avenida aqui. Segundo os lojistas, além da decepção, a obra inacabada trouxe abandono e desvalorização dos imóveis que ficam na beira do asfalto. Você acha que foi pior o vexame do 7-1 que nós tomamos da Alemanha ou isso aqui? Eu acho que esse aqui ainda ganha do vexame da Alemanha. Para a população que passa diariamente por este local, este vexame é ainda maior. Os ônibus tudo lotado, a gente tem que andar em pé com essa epidemia que tá. VL tinha vontade de ter, mas não tem mais, né? Acabou. Eu que te pergunto, cadê? Então fomos checar onde estão os trens. A poucos quilômetros dos trilhos esquecidos, dia a dia. Vagões modernos, inclusive com sistemas computadorizados, são consumidos pelo tempo, pelo sol e pela chuva. Os trens que deveriam circular por Cuiabá e Várzea Grande estão neste pátio, parados. São 40 composições, com 7 vagões cada, ou seja, 280 carros sem uso. Se estivessem em funcionamento, era para ser assim. O passageiro embarcaria num desses vagões e no calorão que faz aqui em Mato Grosso, encontraria uma temperatura interna de cerca de 20 graus. Aqui cabem até 400 pessoas. O trem trafegaria numa velocidade média de 40 km por hora e com um detalhe, sem congestionamento pela frente. Mas afinal, o que aconteceu para a instalação do tão sonhado VLT parar? Atos ilícitos da prática de corrupção, ela foi judicializada e por própria delação do ex-governador Silval Barbosa, onde ele assume a prática dessa irregularidade. Denúncias de fraudes envolvendo o governo de Mato Grosso levaram a Polícia Federal a investigar a obra. O ex-governador Silval Barbosa, eleito na época pelo MDB, chegou a ser preso em 2015.
2 anos depois foi solto após devolver milhões de reais aos cofres públicos e de fazer uma delação premiada. Nela, o político diz ter recebido propina do consórcio vencedor depois da licitação para adotar o VLT. O advogado do consórcio nega. O Estado, de fato, para justificar o injustificável, se apega a essas alegações de fraudes na licitação, de fraudes na execução do contrato, de pagamentos de valores indevidos a agentes públicos, mas isto não procede. Ela foi paralisada por ordem e interesse do Estado de Mato Grosso, por razões que o consórcio não conhece. Já o governo atual diz que o motivo para as obras continuarem assim, paradas, é simples: financeiro. Para terminar esse empreendimento na modalidade VLT, demandaria um investimento de 760 milhões de reais. E para abortar o VLT, aproveitar uma parte do que já foi implantado e implantar BRT, uma expectativa de não mais do que 500 milhões de reais. E do ponto de vista operacional, dá uma diferença aí de aproximadamente 1.700.000 reais a menos para manter uma operação por ônibus do que a operação ferroviária. BRT é a sigla em inglês para transporte rápido de ônibus. Mesmo com as obras encaminhadas, este especialista concorda com a mudança e com a adoção da outra forma de mobilidade urbana. Não comportava antes da pandemia, com o estudo de demanda de 2010, e comporta muito menos hoje, pós-pandemia. O VLT ele é concebido como um modal de integração. Ele veio para substituir as caminhadas a pé dentro das cidades para ligar os terminais de modais diferentes. Governo e consórcio brigam nos tribunais também para saber se trens e trilhos que ocupam a cidade podem ser revendidos e por quem. Enquanto o impasse é resolvido na justiça, nas ruas quem sofre são os que mais precisam. A minha esperança é que um dia eles consigam terminar, né? Vamos ver, quem sabe um dia eles pensam na população. Em muitos locais da capital de Mato Grosso, o enorme canteiro de obras que corta avenidas recebe um triste e simbólico apelido: a cicatriz que liga Várzea Grande a Cuiabá. O ex-governador Silval Barbosa diz que colabora com as autoridades desde que firmou um acordo com a Justiça em 2017 e que as obras do VLT só foram paralisadas pelos governos que o sucederam.